Bom dia. Eu me chamo Tereza, sou professora especialista e hoje nós iremos falar de uma história verídica. E antes eu gostaria de falar também do meu canal. O meu canal, ele foi feito para falar dos grandes teóricos do passado, né? Mais do passado do que do presente. Revirar os baús para nós tirarmos histórias até desconhecidas para muitos ainda, tá? É um trabalho assim difícil, né? Porque muita gente não entende a história do passado, não conhece. Eu também não, mas a gente está pesquisando, tá? E eu gostaria que vocês participassem dessa viagem ao passado comigo. Hoje nós iremos falar sobre a história de Milton Hersey. Ele foi um dos empresários mais admirados da história dos Estados Unidos. Em 1909, 1909, preste bem atenção. Ele e sua esposa, Catherine Hersey, criaram a Milton Hersey School, uma instituição voltada para crianças órfãs e pobres. Na história, parece que a mulher dele não podia ter filhos e por isso que eles fizeram essas escolas. Essa escola, ela veio a falecer muito nova ainda. Mas aí vocês vão ficar sabendo no decorrer da história o que aconteceu. Essa é a escola dele. Olha que escola maravilhosa, né? É um monumento a escola. Não sei se dá para vocês verem direito. A escola que ele fundou. O mais impressionante é que Milton Hersey financiou a escola com a própria fortuna, que ele era bilionário, construída através do sucesso da empresa de chocolates Hershey Company. Eu não sei falar muito bem o inglês, tá, gente? Vocês me desculpem. Ele acreditava que a riqueza só tinha valor verdadeiro quando ajudava outras pessoas, senão de nada serviria. A escola começou muito pequena, recebendo meninos órfãos que viviam em fazendas e tinham poucas oportunidades. Ele, com a sua riqueza, com o seu poder que ele tinha, olha como que ele ainda tinha tempo para pensar nas crianças pobres e abandonadas, né? E hoje em dia a gente não vê isso. Com o passar do tempo, a instituição cresceu enormemente, tornando-se uma das maiores obras filantrópicas educacionais do mundo. Vamos saber como que ele conseguiu. Mesmo após sua morte, Milton Hersey deixou praticamente toda a sua fortuna para manter a escola funcionando. Hoje, bilhões de dólares ainda sustentam o projeto educacional criado por ele. A instituição continua ativa em Hersey e atende milhares de estudantes gratuitamente, oferecendo educação completa, alimentação, moradia, atividade esportiva, formação profissional, apoio emocional e social. Com certeza ele deixou pessoas capacitadas, pessoas com caráter que continuam a obra dele, né? Porque se fosse pessoas corruptas, já tinha acabado essa atividade há muito tempo, né? A história de Milton Hersey mostra que a educação e a solidariedade elas podem caminhar juntas, enquanto muitos empresários acumulam riquezas apenas para si e às vezes não sabe nem para quem vai deixar quando morrer, né? Decidiu transformar seu dinheiro em esperança para futuras gerações. Uma frase que resume muito bem sua visão seria: o sucesso sem generosidade perde o seu verdadeiro valor. A Milton School continua existindo até hoje e é considerada um dos maiores exemplos de investimento privado, que ganha de muitas escolas do governo, viu, gente? Continua existindo até hoje e é considerado um dos maiores exemplos de investimento privado
na educação da história moderna, exemplos de quê? De dignidade, caráter, honestidade. Gostaria, gostaria de um estudo mais profundo sobre o funcionamento dessa escola e suas diretrizes. Aqui eu fiz uma pergunta, porque eu achei muito relevante a gente saber mais sobre essa escola, né? A Milton Erce School, ela não funciona como uma rede comum, viu, gente? Ela foi criada para ser uma combinação de escola acadêmica, comunidade educativa, internato, formação moral e preparação profissional. O mais interessante é que sua estrutura foi pensada para educar a criança inteira, por inteiro, algo extremamente avançado, futurista, para a época que era 1909. A filosofia central dessa escola. O Milton acreditava que as crianças pobres precisavam de muito mais do que apenas aulas. Elas precisavam de estabilidade, estabilidade emocional, disciplina, ambiente saudável. Criança que cria sem disciplina é aqueles adolescente que ninguém dá conta mais, né? Ambiente saudável, valores morais, formação para o trabalho e sentimento de pertencimento, de pertencer a uma comunidade, interagir, né? Por isso, a escola foi organizada como uma cidade educativa. Ela foi fundada oficialmente através do chamado J. Strutt, um documento jurídico criado em 1909, que até hoje orienta todas as decisões da escola. Foi uma escola muito bem planejada, estruturada e com orientações valorosas, né? Aqui tem uma imagem da escola. O sistema de casas, que era o coração da escola e continua sendo. É enorme, né? Parece uma fazenda. Talvez a característica mais revolucionária da escola seja o sistema de estudante homes, casas estudantis. Os alunos não vivem em dormitórios enormes, como em internatos tradicionais. Eles moram em pequenas casas com aproximadamente de 8 a 12 estudantes da mesma faixa etária e do mesmo sexo. Cada casa possui um casal responsável, hosting parents, rotina organizada, horários, alimentação, acompanhamento emocional, eles têm tudo isso. Supervisão escolar, vida comunitária. Esses pais residentes vivem com os alunos diariamente. A ideia é recriar um ambiente familiar, estável, para crianças que muitas vezes vieram de situações difíceis. Esse modelo lembra algumas ideias posterior das pedagogias de educação e até aspectos da teoria da ecológica de Uriel Bronfenbrenner, pois a escola entende que o ambiente influencia profundamente o desenvolvimento humano, tá? Muito colégio interno, assim, para crianças abandonadas, copiou mais ou menos que pais, no modo de dizer, né? Ia substituir os pais verdadeiros para cuidar dessas crianças. É um modelo tirado daí, viu, gente? As diretrizes morais. A escola, ela é bem rigorosa nesse aspecto. A escola trabalha fortemente com 4 valores principais chamados de sacred values: respeito mútuo, integridade, espírito positivo, compromisso com a missão. O objetivo não é apenas formar estudantes inteligentes, mas cidadãos considerados úteis e éticos, né? Milton Erce dizia que desejava formar cidadãos úteis e felizes.
existe uma forte cultura de disciplina, organização e responsabilidade pessoal, que é muito interessante, né? Ele também foi um dos empresários mais admirados da história dos Estados Unidos, né? Que os dois criaram o Instituto voltado para crianças órfãs e pobres. A escola oferece ensino básico completo, laboratórios modernos, esporte, tudo de bom e do melhor. Música, arte, tecnologia. E a escola é linda também, viu, gente? Preparação universitária, formação técnica e profissional. No início, a formação era fortemente agrícola e industrial, porque nós, na época era 1909, né? No começo do século. Os alunos aprendiam agricultura, jardinagem, criação de animais, carpintaria, trabalhos manuais. Hoje, o modelo evoluiu bastante e inclui negócios, saúde, engenharia, tecnologia, liderança. A escola tenta unir teoria, prática e caráter, né? O triplé, teoria, prática e caráter. A questão financeira. Um dos aspectos mais extraordinários é o financiamento. Milton Hersey deixou praticamente toda a sua fortuna para sustentar a escola. O fundo financeiro ligado à instituição tornou-se gigantesco. Hoje, o patrimônio do trust da escola ultrapassa bilhões de dólares e possui ligação direta com a Hersey Company. Por isso, os alunos não pagam mensalidade, recebem moradia, alimentação, tudo do bom e do melhor, roupas, assistência médica, material escolar, atividades extracurriculares. É um dos maiores modelos filantrópicos e educacionais do planeta. Vocês têm noção do que é isso, né? É maravilhoso, né? Um instituto desse porte. O modelo de educar para a vida. A escola não quer apenas formar acadêmicos, ela busca preparar os estudantes para a independência, mercado de trabalho, universidade, vida adulta. Existe até um programa chamado Transition Living, no qual os alunos mais velhos vivem em apartamentos, organização doméstica, responsabilidade, autonomia. Eles cuidam, né, do apartamento com maior responsabilidade. Isso é extremamente moderno do ponto de vista pedagógico. Mas, apesar dele ser um dos melhores programas do mundo, sempre tem aqueles invejosos, né, gente? Você sabe disso. Aqueles que não fazem nada, mas adora criticar quem faz. As críticas ao modelo. Apesar do enorme prestígio, existem críticas. Seria até interessante se não houvesse, né? Alguns ex-alunos relatam. Muitos não gostam de regra, muitos vocês sabem disso, né? Excesso de regras, disciplina rígida, dificuldades emocionais, problemas no tratamento de saúde mental, experiências diferentes, dependendo do hosting parents. Outros, porém, afirmam que a escola literalmente transformou suas vidas e lhe deu oportunidades impossíveis em contexto de pobreza. Existem aqueles que criticam e existe aqueles que estão felizes com a oportunidade de ter um ensino de primeiro mundo, do melhor, né? Mas sempre existe aqueles que não gostam de estudar, que critica também, viu, gente? Se até Jesus Cristo era criticado, né, a gente ia ficar admirado se não fosse. O que torna essa escola única? Vocês sabem? A grande diferença de Milton Hersey School é que ela mistura pedagogia, assistência social, formação humana, disciplina, profissionalização e comunidade. Ela não foi criada apenas para ensinar conteúdos, mas para reconstruir trajetórias de vida. E talvez seja exatamente isso que torna essa instituição tão estudada até hoje no nosso campo de educação
e da psicologia educacional. Isso mostra que o modelo é poderoso, mas também muito intenso. Não tem que reclamar, né? Que não falta serviço dentro dessa escola, né? Adolfo, agora nós vamos falar de outros teóricos também, tá? Que pensava a mesma coisa do ensino dessa escola. Adolfo Ferrier, um dos grandes nomes da escola nova, falava muito sobre liberdade, autonomia, educação viva, crítica ao ensino mecânico. Aqui tem, não deu para me colocar maior as letras, tá, gente? Mas depois vocês podem até imprimir maior, que aqui está falando a história de toda a mudança que houve na educação desde 1881 até 2014 e 1990, com a criação do ECA. O que houve de mudança? Eu, como sou meia míope, não vai dar para me ler para vocês isso. Eu peço desculpa, mas aqui está. Se vocês quiserem imprimir, esteja à vontade, tá? O que torna essa escola única, né? A grande diferença é que ela mistura pedagogia, assistente social, formação humana, disciplina, profissionalização e comunidade. Ela não foi criada para ensinar conteúdos apenas, mas para reconstruir. Nós já falamos isso antes, mas dá um reforço aqui. E talvez seja exatamente isso que torna essa instituição tão estudada até hoje. Muita gente vai lá só para conhecer pessoalmente no campo da educação e da psicologia educacional. Vale a pena, né? Quem tem condições financeiras para conhecer essa escola, que deve ser linda, maravilhosa, né? Pestalozzi também acreditava que crianças pobres precisam de amor, estabilidade e ambiente familiar. Ele também era dessa linha, que igual o dono dessa escola pensava. Isso parece claramente na Student Homes da escola de Milton, né? David também defendia o famoso princípio aprender fazendo. A escola de Erce adotou fortemente atividades práticas, a aprendizagem pela experiência, preparação para a vida real, educação voltada à sociedade. Os programas profissionais e técnicos da instituição lembram muito a visão pragmática de David. Ele acreditava que a escola deveria preparar o aluno para viver em comunidade e não apenas para decorar conteúdos. Agora nós iremos falar que a escola ela se assemelha mais com os ensinamentos de Bronfeld Brenner, que ele veio década depois da fundação da escola, mas sua teoria ecológica explica perfeitamente o funcionamento dela. Ele dizia que a criança é moldada pelo ambiente ao redor, família, escola, comunidade, relações sociais. Hamilton Herce School praticamente cria um ecossistema completo: moradia, alimentação, educação, relações sociais, apoio emocional, disciplina e lazer. Ela entende que o ambiente influencia profundamente o desenvolvimento humano, que faz toda a diferença, né? Grandes estudiosos não aceitam ideias apenas porque eram apresentadas de forma bonita ou sofisticada. Elas perguntavam, quando os teóricos, quando eles estudavam uma teoria para educar crianças ricas, pobres, tudo, eles estudavam muito e via qual que era o melhor, qual é a base desse ensino, por isso que é teórico, qual o fundamento, quais evidências existem, em quais autores isso se apoia. O modelo funciona na prática, né? Você pode abrir uma escola maravilhosa e não ensinar ninguém, não ter ninguém que apoia. Esse tipo de questionamento é justamente o que diferencia estudo profundo de apenas repetir conceitos. Sim, os grandes nomes da educação tinham clínicas,
escolas laboratório, uma rede investigativa, onde se debatia por anos, não era por um dia. Exatamente, né? Vocês perceberam algo que muitas pessoas ignoram quando estuda educação apenas por apostilas ou resumos rápidos e não vai à raiz do problema, né? É só superficial. Então, por isso que eu vou aproveitar o gancho, que eu estou estudando os grandes teóricos do passado, gente, porque nós queremos chegar à raiz do problema. Aqui é Maria Montessori, que é a médica, né, que ela revolucionou o ensino também e tinha um profundo respeito por todos igualmente, tanto a criança que era especial, como as normais, como diz, todos tinham relevância no ensino dela, tá? E eu espero que vocês tenham gostado do, do que nós acabamos de falar e vocês podem fazer pesquisa sobre essa escola, né? Pesquisar mais a fundo e que eu tenho certeza que vai ajudar muito na sua caminhada como professor, como educador, tá? E agradeço por vocês terem ficado comigo até agora. E peço também desculpa, porque eu não sou pessoa palestrante, tá? Já sou apenas professora, não fiz curso de palestrante. E eu faço esses trabalho por amor à educação mesmo, pelos teóricos, que a gente tem que respeitar muito o que eles fizeram, deixaram um grande legado para nós. Nós não podemos deixar morrer esse legado, né? Então, muito obrigado. Se vocês gostaram, compartilhem e dê seu joinha, se inscreva no canal, tá? E agradeço a todos. Obrigada.